Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções e duas variáveis. E agora nós vamos querer falar um pouco sobre máximos e mínimos absolutos de uma função, né? Nós vimos nos vídeos anteriores o que eram pontos críticos, o que eram máximos e mínimos locais, né? Vimos, por exemplo, que se uma função tem máximos e mínimos locais, então eles são pontos críticos, né? Tanto a derivada parcial em relação a x como a derivada parcial em relação a y se anulam, né? Então esses são pontos críticos, né? E agora nós queremos estudar um pouco sobre máximos e mínimos absolutos, né? O que são esses máximos e mínimos absolutos? São as imagens máximas e mínimas que uma função pode assumir. Ou seja, eu te dou uma função, né? E aí você quer, por exemplo, saber onde é que ela tem o menor valor possível. Em todo o domínio, qual é a menor imagem? Onde é que estão? Qual é o valor mínimo dela, né? E qual que é o valor máximo dela, né? Então é isso que nós vamos querer estudar hoje, né? Queremos estudar isso nesse vídeo e apresentar para vocês o que é conhecido como o teorema do valor extremo, tá? Para isso nós vamos continuar utilizando as nossas duas bibliografias e nós vamos utilizar novamente o livro do Stuart na sua 7ª edição como bibliografia básica aqui, né? O que é que você deve ter visto lá em cálculo 1? Muito provavelmente você viu isso, né? Não tem como você não ter visto. O teorema do valor extremo, lá para a função de uma variável, o que ele diz? Ele fala o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, presta atenção, intervalo fechado, né? Então a f ela assume um valor mínimo absoluto e um valor máximo absoluto, ou seja, nesse intervalo fechado aqui, em qualquer intervalo fechado, nesse intervalo fechado onde ela está definida, função contínua, há um ponto, há um número aqui que tem imagem mínima e tem um número aqui cuja imagem é máxima, tá? O que nos fala o método dos intervalos fechados? Ele fala o seguinte: esses valores de máximos e mínimos locais, você não procura eles apenas nos pontos críticos. Porque lembrando, por que você procura nos pontos críticos os máximos e mínimos absolutos? Porque você sabe que pontos críticos, os pontos de máximos e mínimos locais, eles são pontos críticos, né? Então, você vai procurar nos pontos críticos. Tem pontos críticos que são máximos locais, tem pontos críticos que são mínimos locais, tem pontos críticos que são pontos de Sela, né? E algumas vezes, esses pontos críticos, eles também são máximos e mínimos absolutos. Mas o método dos intervalos fechados fala também, não basta você procurar só nos pontos críticos. Você tem que procurar também nos extremos do intervalo fechado. Você tem que calcular sua função no A e você precisa calcular sua função no B. Nos extremos do intervalo, você também deve procurar, tá? Que lá podem ter máximos e mínimos absolutos da sua função. Por exemplo, pega a função, deixa eu pensar, cosseno. Pega a função cosseno de x no intervalo de 0 até 2π, né? Essa função, ela assume valor máximo nos extremos desse intervalo, no zero e no 2π. Né? No 0 e no 2π, ela assume o valor de máximo, que é 1. O máximo que a função cosseno pode assumir é 1. Né? Então, nesse intervalo de 0 a 2π, ela assume os mínimos, ela assume os máximos, desculpa, ela tem dois máximos absolutos, no 0 e no 2π. E no ângulo π, ela assume valor menos 1, que é o mínimo absoluto dela, que é o menor valor que ela pode assumir. Se você, por exemplo, pegar a função seno de x, ela não vai ter máximo e não vai ter nem máximo nem mínimo absoluto nos extremos do intervalo. Porque ela vai assumir máximo no π sobre 2, né? E vai assumir mínimo no 3π sobre 2. Tá? Então, esses são o máximo e mínimo que a função seno ela pode assumir no intervalo fechado de 0 até 2π. Então, dependendo da sua função, algumas vezes os pontos críticos são máximos e mínimos absolutos, às vezes não são, tá? Às vezes os extremos vão ser máximos e mínimos absolutos, às vezes não são. Então, você tem que procurar nesses pontos.
Sempre os pontos críticos e os pontos extremos. Para funções de duas ou até mais variáveis, mas nós vamos nos concentrar em funções de duas variáveis, a situação ela é muito semelhante, tá? E para isso nós precisamos da noção de que seria um conjunto fechado no plano. Porque intervalo fechado nós sabemos o que é, né? Intervalo fechado é um intervalo que contém os seus extremos. Basicamente é isso. Essa não é uma definição matemática muito boa, mas ela é bem intuitiva. Então, se o intervalo contém os seus extremos, ele é fechado. E o que vem a ser um conjunto fechado no R2? É um conjunto que contém os seus pontos de fronteira. Você fala, mas pera lá, o que é um ponto de fronteira? Tá? Então, vamos imaginar. Pensa você a fronteira entre dois países, tá certo? Você já deve ter visto nos mapas, pega um mapa, pega qualquer mapa aí, e olha a fronteira. Pode ser de estado, pode ser, não importa, pega um ponto de fronteira. Vamos pegar fronteira Brasil e Paraguai, por exemplo. Né? A fronteira, se você for olhar no mapa, ela é só uma linha. E ela é uma linha super fina. O que vai acontecer? Se você pegar uma pulguinha, uma pulga, uma formiga, por menor que a formiga seja, e se você colocar ela na linha de fronteira, ela vai estar com um pé no Paraguai, o outro pé no Brasil. Um pé num estado, o outro pé no outro estado. O que isso quer dizer? Isso significa o seguinte, ó, um ponto de fronteira é um ponto que tem a seguinte característica. Para qualquer disco aberto com centro nesse ponto, contém pontos do conjunto e contém pontos fora do conjunto. Então, se você pegar um ponto de fronteira entre dois países, pega um ponto da fronteira, qualquer disco aberto com centro naquele ponto vai ter pontos de um país, vai ter pontos do outro país. Essa é exatamente a noção de fronteira. Tanto é que muitos dizem, é uma linha imaginária. Ela é tão fina, essa linha, que você tem que imaginar ela. Ela é menor, ela é mais fina que um fio de cabelo, né? Justamente por causa disso, né? Fronteira é isso. Você pôs o pé na fronteira, quando você pôs o pé na fronteira, você está com parte do seu corpo de um lado do país, parte do seu corpo está do outro lado do país, né? Então isso é ponto de fronteira. E o que vem a ser um conjunto fechado, então? Um conjunto fechado é um conjunto que contém os seus pontos de fronteira. Então você olha, por exemplo, para esse disco fechado aqui, ó. Esse disco formado pelos pontos x, y, que satisfazem essa desigualdade aqui, ó, x² mais y² menor ou igual a 1. Isso é um conjunto fechado. Esse conjunto ele é constituído pelos pontos dentro dessa circunferência, x² mais y² igual a 1, e pelos pontos da circunferência. Então, são os pontos internos à circunferência e os pontos da circunferência, né? Então, justamente porque é menor ou igual. Esses pontos aqui da circunferência são exatamente os pontos de fronteira. Se você tirar um único ponto de fronteira, o seu conjunto ele deixa de ser fechado. Então, para ser fechado, tem que conter todos os pontos interiores e também os pontos de fronteira. Esses aqui são 2 exemplos de conjuntos fechados. Esses aqui são 3 exemplos de conjuntos que não são fechados. Então, essa circunferência aqui, ó, que tem a fronteira pontilhada, quando você dá uma pontilhada aqui, significa que você está tirando os pontos da fronteira. Então, você não está considerando eles no seu conjunto. Então, esse conjunto aqui não é fechado. Esse também não é fechado, você tirou um ponto da fronteira aqui. Esse outro quadrado aqui, ó, ele também não é fechado, porque essa borda lateral dele aqui, ela é pontilhada, isso significa que esses pontos de fronteira não fazem parte do conjunto, tá? Então, grosso modo, esses são os pontos, esses são conjuntos fechados, são exemplos, né? E o que vem a ser um conjunto limitado? Bom, agora conjunto limitado é uma definição um pouquinho diferente do que você pode imaginar, porque você pode imaginar, conjunto limitado é que tem uma quantidade finita de elementos, de pontos, e não é isso, né? No R2, um conjunto limitado é aquele que está contido em algum disco aberto. Então, todo conjunto que você consegue colocar dentro de algum disco aberto, por maior que seja esse disco aberto, por maior que seja, isso você chama de um conjunto limitado, né? E você pode cercar ele, vamos dizer assim. De alguma forma, você pode cercar ele com um disco aberto, tá? Você cerca ele com um disco aberto. Um semiplano, por exemplo, ou até uma reta, eles não são conjuntos limitados. Você não consegue colocar um semiplano
dentro de um disco aberto. Por maior que seja o seu disco aberto, por maior que é o seu disco aberto, você não consegue colocar todo o semiplano dentro. Idem para uma reta. Um segmento, esse sim é um conjunto limitado, porque você pode colocar ele dentro de um disco aberto. Um polígono também, em geral, qualquer polígono, também é um conjunto limitado, tá certo? Em termos de conjuntos fechados e limitados, o seguinte teorema, ele nos dá, então, o correspondente ao que nós vimos lá no cálculo 1, que a gente chama de teorema do valor extremo. E ele fala o seguinte, né? Se f é uma função contínua num conjunto fechado e limitado, que nós vamos chamar de D, lá do R2, então a f assume um valor de máximo absoluto, f de x1, y1, e um valor de mínimo absoluto, f de x2, y2, em certos pontos desse conjunto D, x1, x2, no D. Né? Então, lembrando que esses aqui são os pontos de máximo e mínimo, e a f deles são o que a gente chama de valores máximo e mínimo absoluto da função. Esses pontos aqui, ó, eles podem ser pontos de fronteira. É isso que fala o teorema do valor extremo, agora para funções de duas variáveis, tá? O teorema do valor extremo para a função de uma variável falava o seguinte: tem valores máximos e mínimos, eles podem acontecer, esses valores de máximos e mínimos, eles podem acontecer nos extremos do intervalo. Para nós, num conjunto fechado, extremo significa fronteira. Tá? Ponto de fronteira para nós é uma extremidade. É uma extremidade, vamos dizer assim, do nosso conjunto fechado e limitado. Cuidado, só para conjuntos fechados e limitados. Então, nesse caso, você sempre encontra valores de mínimo e máximos absolutos. Para você encontrar os pontos extremos que tem garantia, que tem a existência garantida pelo teorema anterior, você observa o seguinte: se f tem um extremo num ponto, vamos dizer x1, y1, então esse x1, y1, ele é um ponto crítico ou ele é um ponto de fronteira. Porque lembrando, se ele é máximo e mínimo absoluto, então em particular você pode ver ele como um ponto de máximo e mínimo local. Então ele vai ser ou um ponto crítico, ou esse extremo ele vai acontecer na fronteira do seu conjunto fechado e ilimitado. Tá? Que era o que acontecia com a função cosseno, por exemplo, lá no intervalo de 0 até 2π. Né? Lá, para essa função, a função cosseno de x, os extremos eles não ocorrem num ponto crítico, eles ocorrem nos extremos do intervalo. Tá? Portanto, nós temos o seguinte método, que a gente chama de método dos intervalos fechados, que é o correspondente para duas variáveis ao que você viu lá no cálculo 1. Né? Então, para você determinar o máximo e o mínimo absoluto de uma função num conjunto fechado e limitado, o que você faz? Primeiro, você determina os valores de f nos pontos críticos. Então, você determina os pontos críticos e calcula a f nesses pontos. Tá? E guarda esses valores. Guarde esses valores em algum lugar. Depois, você determina os valores extremos da função na fronteira. Então, você vai estudar a sua função na fronteira, tá? Esses valores extremos que você encontrar na fronteira, você guarda eles também. Aí depois, o que você faz? O maior dos valores que você encontrou nos passos 1 e 2, esse vai ser o seu valor de máximo absoluto. O menor valor que você encontrou nesses dois passos, 1 e 2, esse vai ser o seu valor de mínimo absoluto, tá certo? Então, primeiro, calcula os pontos críticos, determina os pontos críticos, né? Calcula a função nesses pontos críticos e guarda. Depois, você analisa a função na fronteira do seu conjunto. Então, analisa a fronteira, determina os valores extremos na fronteira, isso vai te dar uma quantidade de valores também. Aí depois você junta os valores que você encontrou no passo 1, os valores que você encontrou no passo 2. O maior desses valores vai ser o máximo absoluto, o menor desses valores vai ser o mínimo absoluto. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Tá?
Então, vamos determinar os valores de máximo e mínimo absolutos dessa função aqui, ó, x² menos 2xy mais 2y, neste retângulo aqui, ó, no retângulo formado pelos pontos x, y, do R2. O x ele é limitado por 0 e por 3, ou seja, o x só pode variar de 0 a 3, e o y só pode variar de 0 a 2. Isso vai nos dar esse intervalo aqui, ó. Desculpa, vai nos dar este retângulo aqui, tá certo? Esse aqui vai ser o nosso conjunto D. Então você observa, ó, o x pode variar de 0 a 3, o y pode variar de 0 a 2, né? Então esses aqui, ó, esses conjuntos aqui, esses pontos aqui de dentro são os pontos do nosso conjunto D, incluindo a fronteira, tá? Incluindo aqui a fronteira. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos então ver se a nossa função é contínua. Se a nossa função é contínua, então tem chance de nós podermos aplicar o teorema do valor extremo que nós acabamos de ver. Além disso, ela é contínua porque ela é um polinômio, né? E além disso, esse nosso conjunto ele é fechado e ele é limitado, né? Como nós podemos observar aqui, ó, ele é fechado, ele contém os seus pontos de fronteira. E ele está contido dentro de um certo disco, né? Pega qualquer disco grandão aqui, disco aberto, grande aqui, se você quiser, e ele está contido dentro desse disco, então ele é limitado. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele é fechado, ele é limitado, a nossa função é contínua, então nós podemos aplicar o teorema do valor extremo. E esse teorema, ele nos garante, fala, existe máximo absoluto e existe um mínimo absoluto. O que fala o método dos intervalos fechados que nós acabamos de ver? No passo 1, ele fala, primeiro, você calcula os pontos críticos. Quais são os pontos críticos, né? Os pontos críticos, as derivadas parciais, você pode ver, elas sempre existem, né? Tanto a derivada parcial em relação a x quanto em relação a y, elas existem. É um polinômio, né? É uma função polinomial, desculpa. É uma função polinomial. Então, essas derivadas parciais elas sempre existem. Né? Então, pontos críticos vão existir quando essas derivadas parciais aqui, as duas forem iguais a zero. Se você for observar, quando que isso daqui é zero, menos 2x mais 2 é zero, quando x for 1. Esse valor de x jogado aqui vai nos dar um valor de y também igual a 1. Portanto, este ponto aqui, ó, o ponto 1 e 1, é o único ponto crítico da f. É o único ponto crítico. O que nos fala o passo 1? Além de determinar o ponto crítico, você calcula a f nesse ponto. Calcula a f nesse ponto, vai dar 1, né? Vai dar 1. E esse valor aqui você vai guardar. Esse valor você guarda, para você poder comparar com os próximos valores que nós vamos encontrar, porque agora nós vamos estudar o que acontece com a nossa função na fronteira, tá? A nossa fronteira ela é composta por 4 segmentos. Ó. Esse segmento aqui, que a gente chamou de L1, esse segmento aqui, que nós chamamos de L2, o segmento L3 e o segmento L4. Em cada um dos segmentos acontece uma coisa diferente na nossa função. Vamos analisar, por exemplo, o que acontece no nosso segmento L1. Observe que nesse segmento L1, o x ele varia de 0 até 3, e o y vale 0. Em todos os pontos aqui desse L2, desse segmento, o y é 0. O x não. O x varia de 0 a 3. Nesse segmento L2 aqui, ó, observe que o x fica fixo. O x é fixo e vale 3. O y ele varia de 0 até 2. Nesse segmento aqui de cima, no segmento que a gente chamou de L3, observe que o y nesses pontos, a segunda coordenada, ela é sempre fixa e vale 2. Por outro lado, a primeira coordenada dos pontos do L3, o x varia. A primeira coordenada varia de 0 até 3. Finalmente, nesse último segmento aqui, no L4, você pode observar que o y ele varia de 0 até 2 e o x fica fixo igual a 0. Tá? Então, esses são os nossos 4 segmentos de fronteira. E nesses quatro segmentos, nós vamos, então, estudar o que acontece com a nossa função.
Tá. Então vamos lá. Vamos começar com o segmento L1. O que acontece com a função nesse segmento L1? Primeiro, nesse segmento, como eu já tinha dito, o y vale 0 e o x, ó, ele varia de 0 até 3. O y sempre é 0, o x varia f. Então, a f nesses pontos aqui é a f de x 0. Mas pera lá. F de x 0 significa essa parte aqui vai zerar, essa parte vai zerar, vai ficar só x quadrado. Então, a sua função de duas variáveis, ela virou uma função de uma variável neste intervalo fechado aqui. Você fala, opa, função de uma variável num intervalo fechado, isso eu já sei fazer. Eu já sei estudar essa função porque eu já sei cálculo 1. Então, eu vou usar os métodos do cálculo 1. Então, o que você vai olhar aqui? Por exemplo, isso aqui é a função x quadrado. A função x quadrado, nesse intervalo aqui, ela tem um mínimo no zero, quando x é 0. O y já é 0. Tá? Então, ela tem um valor de mínimo no zero. E ela tem um valor de máximo quando x é 3. Porque a função x quadrado, ela é máximo quando x é 3. Ela é uma função crescente, né? É a função x quadrado, né? Então, o que acontece? Ó? Essa função aqui, ó, de duas variáveis, nesse segmento L1 aqui, ela vira essa função de uma única variável. E aí você analisa o que acontece com essa função de uma variável. Então, ela tem um mínimo aqui no 0, 0, e ela tem um máximo aqui no ponto 3 e 0. No 0, 0, a f dela vale 0. Né? Então, o máximo que a função vai assumir nesse intervalo, o mínimo absoluto que essa função vai assumir nesse intervalo aqui, ó, no segmento L1, é 0, e o valor máximo é 9. Guarda esses valores. Você já tinha um valor máximo lá do ponto crítico, você já tinha lá um valor lá para o ponto crítico, valia 1. Agora você tem mais 2, 0 e 9. Então você já tem 3 valores no seu conjunto. Você tem o 0, o valor 0, o valor 1 e o valor 9. Por enquanto, 0 e 9 são os extremos absolutos da nossa função. Por enquanto. Tá? Porque são o menor valor e o maior valor que você encontrou até agora. O 0 e 9. Você encontrou 3. 0, 1 e 9. 0 e 9 são os extremos. Tá? Mas vamos lá. Vamos estudar agora o que acontece com a nossa função nesse intervalo ou nesse segmento L2 aqui. O que acontece no L2? Como eu já tinha dito antes, o x fica constante igual a 3 e o y varia. Então, nós vamos lá na nossa função e calcular a f nos pontos 3, y, porque são exatamente as coordenadas desses pontos aqui. A primeira coordenada é sempre 3 e a segunda varia de 0 a 2. Né? Então, vamos ver aqui, ó, no lugar do x vamos colocar 3, no lugar do y, vamos manter y, vamos fazer as contas, e nós vamos chegar a esta função aqui que tem uma variável. 9 menos 4y. Fala, putz, mas isso é uma retinha? Isso é uma retinha decrescente. Tem gráfico assim, né? É uma reta decrescente. Nesse intervalo aqui, uma função decrescente. Nesse intervalo, o máximo dela é no 0. É o valor máximo, porque ela decresce. Quanto menor o y, maior ela é. Quanto maior o y, menor a sua imagem. Então, o máximo ele ocorre quando o y for 0, o x já é 3. Então, quando o y é 0, isso também dá 9, igual o que deu aqui em cima. Né? E o mínimo dessa função ocorre no 3, 2. Quando o y for 2, essa função aqui ela assume um valor de mínimo. Então, observe que agora você tem quais valores na sua coleção. Você já tinha o valor 1, oriundo do ponto crítico. Você já tinha o 0. Você tinha o 9. Você encontrou o 9 de novo e você encontrou o valor 1 de novo. Então, você continua com 3 valores que são possíveis candidatos a máximos e mínimos absolutos. 0, 1 e 9. Vamos agora analisar o que acontece com a nossa função nesse segmento aqui. Ó. Nesse segmento L3, observe o seguinte, o y é fixo igual a 2 e o x varia.
Então, se você calcular a sua f nos pontos da forma x2, vai te dar esta função quadrática aqui, que é uma função de uma variável. Nesse intervalo, o x varia de 0 a 3. Continua variando de 0 a 3. Essa função você reescreve assim, x menos 2 ao quadrado, tá? Porque, literalmente, isso, x menos 2 ao quadrado fica quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Fica exatamente isso daqui. Então, essa função você pode escrever assim. E aí você utiliza as técnicas lá do cálculo 1 e você começa a observar. Você fala, putz, mas essa função aqui, ó, ela tem um valor de mínimo quando o x for 2. Essa função, essa parábola tem concavidade voltada para cima, né? O sinal aqui do x quadrado é um sinal positivo, então ela tem concavidade voltada para cima. E ela tem um valor de mínimo quando o x for igual a 2, porque daí vai te dar zero. Então o valor mínimo que essa função aqui assume é zero. O valor máximo ocorre quando x for 2. Quando o x for 0, desculpa. Quando o x for 0, quando o x for 0 aqui, quando o x for 0, essa função vai assumir um valor de máximo. Tá? Isso daqui você analisa do jeito que você analisava lá no cálculo 1. E aí, fazendo essa análise, igual do cálculo 1, você descobre, então, que o valor de mínimo é 0, quando x é 2, e o valor de máximo ocorre quando é 4, em x igual a 0. Então, agora você tem novos valores a acrescentar na sua lista. Você já tinha o valor 0, você já tinha o valor 9, o valor 1 e agora apareceu o valor 4. Então você já tem 4 números na sua lista para você analisar quais são máximos e mínimos absolutos da sua função original. Tá? Para finalizar, nós vamos estudar o que acontece com a nossa função nessa fronteira aqui, ó, nesses pontos de fronteira desse segmento aqui, onde o x é 0 e o y varia de 0 a 2. Tá? Então, nesses pontos aqui, ó, no L4, quando x é 0 e o y varia de 0 a 2, a nossa função vale 2y. Bom, essa função 2y aqui, ó, ela é uma retinha, ela tem máximo quando o y é 2, é uma função crescente, né? É uma reta crescente, então ela assume valor máximo quando o y é 2, e o valor mínimo dela é quando o y é 0. Então, no ponto 0, 0, a função vale 0, no ponto 0, 2, a função vale 4. E, portanto, você não acrescenta valores na sua lista. Tá? Aí o que acontece no final do dia? Você encontrou 4 valores possíveis, 4 valores candidatos a máximos e mínimos absolutos. O valor 0, o valor 1, o valor 4 e o valor 9. Então, o que vai te acontecer? 9, o valor 9, ele é um valor de máximo absoluto. É o maior valor que você encontrou na sua análise. E ele ocorre em qual ponto? Sempre no ponto 3 e 0. Quer ver? Ó? Olha aqui. Ó. No ponto 3 e 0, a função vale 9. No ponto 3 e 0, a função vale 9. Percebeu? No ponto crítico, e nesse ponto aqui, ó, ela vale 1. Tá? E onde é que ela vale 0? Ó, onde é que ela vale 0? Que é o valor mínimo que você encontrou. Na origem, no ponto 0, 0. Tá? No ponto 2, 2. Também. Aqui de novo, ó, no ponto 0, 0, você encontrou o valor mínimo. Ó, no ponto 0, 2, você não encontrou o valor mínimo. Você encontrou o valor 4, que é um valor intermediário. Então, esse valor aqui não é mínimo absoluto da nossa função. O valor absoluto é um 9. Tá? Ou seja, nos pontos 3, 0, a nossa função vale 9. Então, é nesse ponto aqui que ela tem um valor de máximo absoluto. E nos pontos 0, 0 e 2, 2, ela tem mínimo absoluto. Né? Então, você pode observar aqui, esse daqui é o gráfico da função, só no nosso, no nosso retângulo fechado, né? No nosso conjunto D. Então aqui está o L1, aqui está o L2, L3 e o L4 está lá no fundo. Né? Tanto o L3 como o L4 não conseguimos ver aqui. Né? Mas você pode observar, ó, aqui no 0, 0. E cadê o 2, 2? 2 para o X, aqui, ó. Está aqui em cima, ó. Está aqui em cima. Aqui mais ou menos nesse ponto aqui, ó.
ali, ó. E ela também vale 0. Depois ela dá uma subidinha, né? Ó, no ponto 0,2, ela tem um valor um pouco acima de 0, né? No ponto 3,2, desculpa. No ponto 3,2 ela tem um valor um pouquinho acima de 0. E o mínimo absoluto dela é aqui, é no 2,2, tá certo? Então aqui, nesse ponto, é um valor de mínimo absoluto também. Então são dois, um ponto de mínimo absoluto está aqui, um ponto de mínimo absoluto está lá no 0,0. E o máximo é aqui no 3,0, tá vendo? 3,0, nesse ponto aqui, na interseção do L1 com o L2, nesse ponto aqui, a nossa função ela vale 9, que é o valor de máximo absoluto que ela pode assumir. Beleza? Com isso, ficamos por aqui a respeito dessa parte de máximos e mínimos. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange, que é nada mais do que um método para você maximizar e também minimizar funções de duas variáveis. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.